A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos de volta com mais um episódio do Disse Jesus. E esta semana temos o tema: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E o texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que diz assim: portanto, digo-vos, qualquer pecado e palavra ofensiva contra Deus poderão ser perdoados aos homens, mas a palavra ofensiva contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem poderá ser perdoado, mas quem disser alguma coisa ofensiva contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo e nem no outro. Eu li a versão Bíblia para Todos. Meus queridos irmãos, esse texto nem sempre ele é entendido, compreendido pelas pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia, né? A tradução que eu li fala palavra ofensiva contra o Espírito Santo. A blasfêmia, na verdade, ela é a rejeição ao Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa palavra. Mas vamos entender melhor isso aqui, e para entender bem nós temos que ver o contexto, para entender o que Jesus está dizendo, tá? Nós vemos esse capítulo 12, o evangelista Mateus, ele apresenta a perseguição e a rejeição a Jesus. Como os fariseus perseguiam e rejeitavam furiosamente o Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos nos episódios anteriores, mesmo aqui no capítulo 12, que Jesus, a caminho de uma sinagoga, né, ele para à beira do caminho, era sábado, e ele e seus discípulos vão comer espigas, vão pegar espigas para comer. E os fariseus ali, acompanhando Jesus, vigiando Jesus, procurando uma forma de pegá-lo em contradição, de condená-lo. E ali os fariseus vão picar os discípulos por comerem no sábado. Mais adiante, no mesmo capítulo 12, Jesus entra na sinagoga. E lá na sinagoga, os fariseus, mais uma vez, vão tentar apanhar Jesus em algum erro, em alguma contradição. E eles vão levar até Jesus um homem da mão mirrada, uma mão enferma, para que Jesus curasse aquele homem no sábado, para contradizer Jesus. Eles vão perguntar a Jesus: é lícito fazer bem ou fazer mal no sábado? Eles estão sempre procurando uma forma de apanhar Jesus em algum erro, né? E ainda no capítulo 12, versículos 22 a 28, nós vamos ver Jesus a curar um homem possesso por demônios que era cego e mudo. Tá? E quando Jesus cura este homem, tá, eles vão falar, vão dizer que Jesus estava curando, que Jesus fazia milagres pelo poder de Beelzebu. Vejam bem, versículo 23 e 24 do capítulo 12, que vai dizer o seguinte: toda a gente perguntava muito admirada: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isto, afirmavam: é pelo poder de Beelzebu, chefe dos demônios, que este expulsa os demônios. Ou seja, as pessoas começavam a acreditar em Jesus. As pessoas já chamavam Jesus de filho de Davi, ligando Jesus à promessa de Deus, que enviaria o Messias e que ele seria da descendência de Davi. Então, as pessoas começavam a acreditar em Jesus. E os fariseus, cheios de ódio, de inveja, o que eles vão fazer? Eles vão criticar Jesus, dizer que Jesus fazia milagres pelo poder dos demônios, de Beelzebu. Beelzebu é príncipe dos demônios. Então, foi por causa disso que Jesus disse essas palavras: toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Porque eles, ao dizerem que Jesus curava pelo poder de Beelzebu, pelo poder dos demônios, os fariseus estavam atribuindo aos demônios aquilo que era obra do Espírito Santo, aquilo que era o agir e o mover do Espírito Santo. Porque veja bem, a Bíblia diz que Jesus
operava os milagres através do poder do Espírito Santo, que ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós lermos Lucas, no capítulo 4, nós veremos o seguinte: Jesus, quando entra numa sinagoga em Nazaré, dão-lhe o livro para ler e ele vai ler e está escrito: o Espírito do Senhor tomou posse de mim. Por isso me escolheu para levar a boas novas aos pobres, enviou-me para anunciar a libertação aos oprimidos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Jesus disse: hoje se cumpriu essa parte das Escrituras. O Espírito Santo estava sobre Jesus, o Espírito Santo ungiu a Jesus. E em Atos capítulo 10, versículo 38, o próprio apóstolo Pedro vai dizer o quê? Sabem igualmente que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda parte a fazer o bem e a curar todos aqueles que estavam debaixo do poder do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, meus irmãos, quando Jesus curou enfermos, paralíticos, cegos, quando ele expulsou demônios, foi pelo poder do Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Era obra do Espírito Santo ali em Cristo Jesus. Então, quando eles dizem que Jesus o fez pelo poder de Beelzebu, que Jesus expulsava os demônios, porque era o príncipe dos demônios, eles vão rejeitar a obra do Espírito Santo em Cristo. Eles estão atribuindo a demônios aquilo que é obra do Espírito Santo. Não foi demônios que ungiram a Jesus, mas o Espírito Santo ungiu a Jesus. E blasfemar é rejeitar a ação do Espírito Santo, rejeitar a obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus então disse: qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Veja bem, o que Jesus ensina-nos a respeito do Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 6 a 8. Jesus vai dizer o seguinte: não fiquem tristes porque eu vou embora. Eu preciso ir para enviar o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Senhor Jesus havia dito isso. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, ele está anunciando a sua ida e está dizendo: eu preciso ir para enviar o Espírito Santo. E no versículo 8 ele vai dizer: o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do julgamento. Portanto, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Rejeitar o Espírito Santo, blasfemar é rejeitar. Quando o homem blasfema, quando ele rejeita a unção do Espírito Santo, é impossível haver salvação. É impossível que haja salvação para aqueles que rejeitam a obra do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do julgamento divino. Quando os fariseus perceberam que as pessoas começavam a acreditar em Jesus e ligar Jesus à promessa do Pai, como sendo ele o Messias, os fariseus vão desviar as pessoas do propósito de Deus, que era a salvação. Eles estavam impedindo as pessoas de serem salvas. Essa é verdadeiramente a obra de Satanás, impedir as pessoas de serem salvas. Por isso é que Jesus vai dizer: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Tá? A obra do Espírito Santo é convencer as pessoas. Hebreus capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como fizeram no tempo da revolta, ou em Meribá. Tá? A Bíblia vai falar que o povo rejeitou a voz de Deus, por isso morreram no deserto, pereceram lá no deserto. Meus queridos irmãos, esta mensagem é um alerta para as nossas vidas, para aqueles que não são salvos em Cristo Jesus, para aqueles que talvez se desviaram dos caminhos do Senhor e estão
com o ouvido endurecido, com o ouvido fechado, o coração endurecido, a voz do Espírito Santo que chama para voltar, o Espírito Santo que convence do pecado. Esse é um alerta. Não resista à voz do Espírito Santo, não resista à voz do Senhor. É também um alerta para nós, os crentes, para darmos ouvidos à voz de Deus. Todo cristão precisa ter um coração sensível à voz do Espírito Santo. Então fica aqui, meus queridos irmãos, esta palavra para a nossa reflexão, tá? Nós vamos orar para nós encerrarmos. Querido Deus, eu quero orar neste momento, Senhor, agradecendo porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Não estamos sozinhos, ó Pai, mas temos o Espírito de Deus que nos guia, ó Pai querido, que nos ensina toda a verdade. Eu oro, Deus querido, para que este irmão, esta irmã, todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, tenham ouvidos abertos à voz do Espírito Santo e não resistam à voz do Espírito Santo, que tenham um coração sensível à voz do Espírito Santo, à presença, ao toque do Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. É a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos ficar por aqui. Mais uma vez eu peço o apoio de todos vocês. Orem por este trabalho, orem por nós. E se vocês gostaram, deixe aí um like e partilhe também este vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e apoie esse trabalho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.